quando a gente fala, né, de Fernanda Faria Chaves, eu sou bacharel em Relações Públicas, também especialista em gestão de negócios, atuo aí há mais de 9 anos com sustentabilidade, com relacionamento com comunidade, stakeholder e também fazendo aí ponte na área de comunicação. Hoje eu estou finalizando um curso de MBA em Diversidade e Inclusão. Sou co-organizer do TEDx Belo Horizonte, um evento de ideias que vai acontecer, inclusive, nesse final de semana no Palácio das Artes. E também sou professora de MBA no IEC PUC Minas, também atuando no time da Vale e Mineração na área de comunicação. Então, um prazer conhecer todos vocês, eu estou à disposição. Então, para a gente falar de tendências agora, vamos seguindo, Isa. Uma coisa, meus queridos, é fato. Empresas, investidores, reguladores e a sociedade em geral despertaram até que, enfim, para o nosso querido ESG. É longo, eu falo isso assim, professora Flávia sabe, professor André também está aqui, um prazer cumprimentando você, viu, professor? A gente que já está na área já tem um tempo acompanhando essa evolução, até escrevi um artigo recentemente pensando assim, será que o ESG e a sustentabilidade, a gente precisa de colocar em guerra esses conceitos? Claro que não. A sustentabilidade, como a professora Flávia trouxe, ela já vem de longas datas, a gente vem falando de sustentabilidade há muito tempo, a gente vem falando do conceito, né, de ser sustentável, do triple bottom line há anos. E que ótimo que o ESG pegou. Muitas pessoas falam, ESG é moda? Meus queridos, moda, tenho certeza que não, porque a sustentabilidade ela veio para ficar. E que ótimo que ESG, essas 3 siglas, chegaram até a nossa mesa do conselho. Eu acho que é chegando nos tomadores de decisão, chegando na mais alta governança, chegando nos empreendedores, naqueles que estão focados aí, né, em alavancar a nossa economia, é muito importante que a gente trabalhe ESG. E aí, eu vou trazer aqui para vocês algumas tendências, que eu tenho certeza que não é muita novidade, mas sim, quando eu falo tendência, porque tende a crescer, principalmente no próximo ano, a gente vê isso com muito mais reforço. Então, a primeira tendência que a gente tem aí no próximo slide, a gente vai verificar um aumento de demanda pelas regulamentações dos créditos de carbono. Os créditos, gente, eles são um instrumento econômico e eles podem ser utilizados, né, para incentivar a redução das emissões de gás de efeito estufa. O nosso país está sofrendo, o mundo está sofrendo e, enfim, a gente conseguiu trazer aí algumas soluções viáveis para que a gente reduza essas emissões e que a gente também metrifique o que está sendo feito. Por isso, a necessidade de a gente incentivar esses créditos e, principalmente, as regulamentações, por que elas são uma tendência, tá? Porque no nosso país, aqui no Brasil, a regulamentação de crédito de carbono está prevista na Lei Federal número 12.187 de 2009. Mas de lá para cá, muita coisa evoluiu, por isso surgiu uma regulamentação, surgiu um PL, que está sendo, inclusive, tramitado na Câmara durante esse ano, mas somente após a gente evoluir e avançar nessas discussões quanto às nossas emissões de gás de efeito estufa, avançando assim no básico, no pequeno, no dia a dia, trazendo para a sociedade a discussão. Hoje a gente percebe, por exemplo, eventos que estão carbono neutro, porque eles estão preocupados, inclusive, em mitigar essa pegada de carbono de cada pessoa. Tem empresas que desenvolvem aplicativos hoje para você calcular a sua emissão e você mesmo emitir o seu crédito de carbono da emissão que você está gerando. Isso antes era algo, né, há 2 anos atrás, muito exclusivo de empresa. Era só um CNPJ que conseguia fazer qualquer tipo de
de compra de crédito de carbono, de entendimento de como é que funcionava. Mas hoje não, hoje é possível você, pessoa física, né, igual a gente está vendo aqui, a Brenda, a Elisângela, a Biranê, Stefânia, vocês conseguem ir buscar, acessar, entender a sua pegada de carbono e fazer essa compra de crédito. Olha que legal. A gente está evoluindo, quanto mais a tecnologia avança, mais inovação vem, mais a gente consegue tangibilizar, metrificar e regulamentar. O Brasil, gente, ele é um grande emissor de gás do efeito estufa e tem potencial significativo assim, para gerar esses créditos de carbono. Mas a gente ainda está engatinhando nessa regulamentação, nessa legislação, e é aquilo, quanto mais a gente regulamenta, quanto mais a gente legisla, melhor a gente tem esclarecimento dos papéis, das responsabilidades e dos compromissos perante os gases do efeito estufa. E aí, claro que não tem como a gente falar de gás do efeito estufa sem falar de mudança climática. E aí, Isa, a gente vai para o próximo slide falando sobre essas mudanças que estão acabando com a gente. Quando a gente fala onda de calor, a gente nem aguenta ouvir mais. Disseram, né? A gente vivenciou uma no final de setembro, que aí na hora que a gente estava vivenciando, soltaram uma notícia falando que a gente ia passar por uma segunda em outubro. Ninguém estava conseguindo nem pensar como seria uma segunda maior do que a gente estava passando. Exatamente porque, sim, nós adaptamos às mudanças. Fato, né? A gente percebe a evolução da humanidade dessa forma. Os mais fortes estão adaptando às mudanças. Entretanto, o nosso planeta está pedindo socorro. E quando a gente fala de mudanças climáticas, o que há um tempo atrás era muito assim, a gente acredita que vai chover, tá engraçado, tá chovendo, por exemplo, em maio. Agora nós estamos sofrendo ondas e ondas. A gente está vendo locais do nosso país que já eram avassalados pela seca. Ô, e professor. hoje, diga. E hoje a gente, infelizmente, não consegue pensar nessa região em soluções ainda viáveis para aqueles moradores daquela comunidade. E aí, quando a gente fala de mudança climática, parece que a gente só está falando de tempo, né? De previsão do tempo, daquela pessoa que entra para falar do clima-tempo, às vezes na Rede Globo, mas não, gente. Quando a gente fala de mudança climática, nós estamos falando de cadeia produtiva, nós estamos falando de alimento, de bebida. Então, não adianta a gente ficar só pensando assim, nossa, a gente está sofrendo uma onda de calor, qual é o impacto disso na nossa agricultura? Como será que, assim, se nós, seres humanos, a gente já não estava aguentando, imagina os animais, imaginem as plantações, como que isso tem realmente um impacto na nossa cadeia? E a gente sabe, a gente tem a noção disso, de quanto mais a gente evolui para algo transgênico que seja, para qualquer tipo de plantação ou vegetação ou questões alimentícias que não sejam as naturais, a gente sabe o prejuízo que isso tem para nós seres humanos. Então, aqui eu dei um overview numa cadeia quando a gente pensa de mudanças climáticas, basicamente. E aí, o Pacto Global da ONU no Brasil, ele tem um movimento, ambição net zero. E ele é um convite para que todas as empresas assumam os compromissos com a mudança climática. E aí, quando a gente fala desses compromissos com a mudança climática, são compromissos sérios, que sim, as empresas precisam assumir, os empreendedores, mas também nós, enquanto sociedade, precisamos entender o nosso papel nesse ciclo. Aí a gente tem até a própria diretora de impacto, né, da rede do Pacto Global, ela diz aí no nosso próximo slide que a conscientização sobre mudanças climáticas e o papel da organização no processo precisam ter primeiros passos mais acelerados. Nós temos que correr e nós estamos correndo contra o tempo. O que há um tempo atrás parecia assim, nossa, a gente está um buraco na camada de ozônio. Não, gente, o planeta está pedindo socorro.
E até pouco tempo atrás, as pessoas duvidavam do que poderia acontecer e nós já estamos vivenciando extremos muito sérios e muito graves. Então, sim, contamos com cada um de vocês para que essas mudanças aconteçam. Vocês, como agentes transformador do movimento em que vocês fazem parte, como pessoas e como multiplicadores nessa sociedade. E aí, seguindo aí nas nossas tendências, né? A gente trabalha, por exemplo, o consumo consciente. Ah, mas o consumo consciente, gente, o comportamento do nosso consumidor, ele veio mudando muito ao longo dos tempos. Parece que assim, não, ninguém está tão exigente assim, tá? As pessoas estão mais exigentes porque, enfim, elas estão tomando mais conhecimento sobre impactos. E aí, quando a gente fala de consumo consciente, a gente está falando em 5 R's, por exemplo: reciclar, recusar, reutilizar, repensar, reduzir. Então, a gente precisa de trabalhar esse consumo consciente, trabalhando também ali, né? A gente vê o ícone da reciclagem, para que a gente consiga diminuir os nossos impactos. Não existe planeta B, e isso precisa de ficar bem claro para todo mundo. Não tem uma segunda opção. A gente não tem assim, se você quer acabar, a gente vai pegar uma nave espacial, vai para uma outra galáxia. Não existe planeta B. E a gente, sim, precisa de ter esse consumo consciente, pensar na economia circular, trabalhar com produtos, com ações que elas consigam flechar o ciclo. E aí, quando o nosso consumidor, quais são as perguntas, né, que esse novo comportamento, que é o que a gente vem agora? Por que comprar? O que comprar? Como comprar? De quem comprar? Como usar? Como descartar? Essas perguntas, há pouco tempo atrás, elas não eram feitas. Algumas, por exemplo, o que eu vou comprar? Por que eu vou comprar? Mas de quem? Hoje nós estamos analisando essas empresas, esses produtos estão sendo ofertados. Como que nós vamos utilizar? Como que nós vamos descartar? Quantas vezes a gente compra algo sem pensar no descarte? Mas hoje é importante a gente passar por todas essas perguntas e o consumidor real já está se atentando para isso. Então, sim, cada vez maior a tendência da gente ter um comportamento diferente do nosso consumidor, muito mais sustentável, mais ativo para os produtos que estão sendo ofertados. A gente está muito mais hoje preocupado de onde que isso vem, de quem que é. Será que esse produto ele teve um trabalho análogo à escravidão? Como será que funcionou esse processo de suprimentos, essa cadeia de fabricação? Então, é muito importante que a gente se atente para isso, porque se o nosso consumidor está mudando, nós temos que mudar enquanto empreendedores, enquanto agentes transformadores. E aí, quando a gente fala também de governança, nós estamos falando de princípios. E princípio, gente, é muito inegociável. Eu acredito que, assim, o que mais é tendência é que seja praticável, seja execuível. É muito bonito a gente colocar ali nossos valores, nossas missões, encher o quadro de boas palavras, de mensagens bonitas, mas isso não está internalizado dentro das nossas empresas, dentro da nossa instituição, dentro do nosso ser. E aí é aqui que entra os códigos de conduta, é aqui que entra os canais de ética, os programas de compliance. Quanto mais a gente avança, mais a gente precisa de regulamentar, mas mais a gente tem que estar alinhado com os nossos princípios, nossos valores, e eles têm que ser reais, eles têm que refletir na realidade. Não adianta só falar mais que nós vamos ser sustentáveis, nós temos que ser sustentáveis, temos que ser essência. A adoção, inclusive, né, desses códigos de ética na conduta empresarial vem se tornando cada vez mais comum. E aí, isso atinge o quê? O investimento em ESG. Por quê?
Cada vez mais, o nosso investidor, eles estão procurando empresas e ações e fundos sustentáveis. Por quê, gente? Porque ele sabe que a tomada de decisão dele, enquanto o dinheiro que ele tem, precisa de ser em uma instituição séria, em algo que traga realmente assim, princípios, que tenha princípios éticos, que tenham questões ambientais muito bem rigorosas, que haja socialmente responsável. E aí, aqui a gente está falando de dinheiro, especificamente, a pessoa que investe, a pessoa que vai e é um investidor. E a expectativa é que essa tendência ela cresça ainda mais nesse próximo ano, impulsionando esse mercado de investimentos na nossa área de ESG. Fernanda, mas eu ouvi falar que existe um movimento no mundo anti-ESG. Existem pessoas no mundo que estão adotando uma postura contrariando isso que você está me dizendo aqui agora, que os investimentos estão mais ligados à sustentabilidade. Sim, gente, existe um movimento anti-ESG, mas isso não é algo que está alavancando no mercado, não é algo que tem uma tendência de crescimento, muito pelo contrário. Quanto mais as pessoas tomam conhecimento sobre a sustentabilidade, mais elas sabem o papel delas nesse processo. E aí, para a gente seguir, trazendo mais o social, eu gostaria de trazer para vocês sobre diversidade, equidade e inclusão. Não adianta a gente também aqui ser demagogo. Nossa, olha como eu sou diverso. Não adianta ser diverso, a gente tem que ser inclusive, a gente tem que focar na equidade. Temos que entender, os nossos espaços, eles precisam reter talentos. Não podemos somente deliberar e deixar que os espaços fiquem cada vez mais diversos e menos inclusivos, ou inclusivos, mas de um povo diverso só. É necessário trabalhar a diversidade, equidade e inclusão em sua totalidade. E a gente vai ver que daqui para frente as metas das organizações, as empresas, elas vão estar cada vez mais focadas nesse tema. E aí, para que isso se concretize, é necessário ter o quê? Políticas que promovam essa diversidade e inclusão. É necessário entender, fazer censo, entender o público, entender a fundo do que nós estamos falando, porque cai exatamente no próximo tema que a gente vai falar, que é impacto social. O impacto social que a gente vê hoje, e sim, eu repito essa frase várias vezes, desde quando eu ouvi ela pela primeira vez, favela é potência. Dentro das nossas comunidades existem, sim, uma força, uma potência, não só econômica, mas social muito grande. Mas o impacto que nós temos na nossa sociedade, principalmente os impactos negativos de violência, que acontece muitas vezes nessa periferia, a gente tem que transformar em impacto social positivo. E aí, para a gente fechar, eu quero trazer para vocês, né, que há uma pressão regulatória, como eu trouxe ali no começo, os governos estão pressionando para que a gente adote tendências ESG. E aí a gente vai ver agora que já tem, assim, algumas normas sendo construídas, podemos seguir, como as próprias normas do Pacto Global da ONU, como o Acordo de Paris foi firmado, mas lançamos aí no início do ano a PR/ABNT 2030. E nessa PR a gente tem uma primeira norma do Brasil voltada para sistema de qualidade em relação às práticas de ESG. Foi um avanço muito grande que nós tivemos esse ano, assim como nós já temos e conhecemos as regulamentações de governança corporativa. Bom, não me delongando muito, o tempo é curto e a gente vai empolgando. Mas por onde começar, gente? Quando a gente fala de ESG, podemos seguindo, Isa, por onde que a gente começa? Traça uma matriz de materialidade, entenda
o negócio, entenda como funciona, sabe? Pode passar, viu? Pensa de forma integrada. Olhe para os ODSs. Olhe para os nossos principais nortes que a própria ONU nos traz. Observe as tendências e, mais ainda, comece implementando. Às vezes a gente esquece disso. E a gente tem diversas ferramentas que eu vou mostrar aqui agora para que vocês consigam executar isso de uma forma, de uma melhor forma, que são os relatórios de sustentabilidade que a professora Flávia falou, os índices de sustentabilidade, avaliação, né, de classificação ESG, os questionários de pesquisa. Pesquisa, entenda, compreenda o seu público. Análise de materialidade, faça um 360 no seu processo. Implemente auditoria, sistema de gestão, existe ISO que verifica, índices de impacto social e as plataformas de relacionamento ESG. E para fechar, eu trouxe 3 cases aqui para vocês, que é a Unilever, a Microsoft e a Natura. Na Unilever, podemos seguir, ela se comprometeu a reduzir pela metade as suas emissões de gás do efeito estufa até 2030. E ela também, né, busca aí garantir que 100% da sua cadeia de suprimentos use energia renovável. Nesse próximo slide, né, a gente vê que a Natura adotou práticas de inclusão e diversidade com metas para ter 50% de mulheres em cargo de liderança e 30% de pessoas negras, indígenas em cargos executivos até 2023. Olha como as metas estão mudando. A Microsoft, gente, tem investido em energia renovável para reduzir a sua pegada de carbono. Então, essas são as metas, essas são as tendências, e é isso que a gente está esperando aí para o próximo ano.